O complexo de trens do subúrbio de Salvador foi um sistema de transporte ferroviário que funcionou com diferentes roteiros no estado da Bahia, principalmente em sua capital, de 28 de junho de 1860 a 13 de fevereiro de 2021, portanto, durante quase 161 anos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa importante via férrea, que teve fundamental importância no povoamento e no desenvolvimento econômico da região. Abordaremos também um pouco da história das 10 estações que funcionaram até o encerramento de suas atividades no dia 13 de fevereiro de 2021. A estação ferroviária da Calçada, que exatamente no dia 28 de junho de 1860 foi inaugurada. O projeto da estação da Calçada foi feito na Inglaterra. Essa estação é ponto de partida para os moradores que pegam o trem e vão hoje até o subúrbio. A CTB, Companhia de Transportes do Estado da Bahia, foi o órgão estatal que administrou os últimos trens. Unidade Elétrica Kawasaki Toshiba Série 4800 a circularem nesta linha. A CTB administrava ainda as estações, entre elas a elegante e histórica Estação da Calçada. O trajeto total da linha em seus últimos anos era de 13 quilômetros entre os terminais da Calçada a Paripe. A estação Santa Luzia era a segunda estação sentido Calçada Paripe e ficava localizada na Rua Voluntários da Pátria, no bairro Santa Luzia do Lobato, portanto, a cerca de 3 quilômetros da estação da Calçada. Aqui de frente à estação Santa Luzia, como vocês podem ver aí, tem a sinalização bem discreta aqui, é uma das estações mais simples. A estação Santa Luzia foi inaugurada na década de 80 e era caracterizada por sua simplicidade e improvisação, mas, ainda assim, era de fundamental importância para os moradores da região, que, sem esse ponto, teriam como opção para uso do transporte ferroviário as distantes estações da Calçada e do Lobato. Estamos aqui na estação do Lobato. Das 10 estações que estiveram em atividade até o último dia de funcionamento do sistema ferroviário do subúrbio, 13 de fevereiro de 2021, a do Lobato era a terceira no sentido Calçada Paripe. Aqui, no dia 21 de janeiro de 1939, foi pela primeira vez extraído petróleo em solo nacional. A estação do Lobato foi inaugurada em 1938. Portanto, em 2020, ano em que as gravações foram feitas, a estação do Lobato completou 82 anos. O nome Lobato é atribuído por alguns a Monteiro Lobato, escritor que defendeu bravamente a existência de petróleo no Brasil. Essa tese é contestada por alguns historiadores que, baseados na obra de Gabriel Soares de Souza, afirmam que o nome é, na realidade, uma referência a um senhor de engenho chamado Vasco Rodrigues Lobato.
2,4 km era a distância que separava as estações do Lobato e a Almeida Brandão, localizada em plataforma. Entre essas duas estações estão também os 450 metros da Ponte São João, inaugurada em 1952, passando por diversas reformas, sendo a mais profunda a que foi entregue em 2012. A Ponte São João substituiu a antiga ponte existente, a de Itapajipe, que foi construída em 1860. A estação de plataforma foi inaugurada em 1860, junto com a linha original Bahia and São Francisco Highway. A Almeida Brandão, em plataforma, era, portanto, uma das estações mais antigas e, para muitos, a que oferecia uma das vistas mais belas de todo o trajeto. Inicialmente chamada apenas de Estação Plataforma, posteriormente ela foi batizada com o nome de um empresário e político português chamado Manuel Francisco de Almeida Brandão, que possuía vários negócios na Bahia e por isso empresta também o seu nome à rua onde ficava localizada a estação. Essa estação é um lugar emblemático, pois, além da beleza natural, localiza-se em um ponto geográfico estratégico que permite a ligação, por meio de embarcações, entre as estações marítimas de Plataforma e da Ribeira, através da Baía de Todos os Santos. E durante muitos anos aqui foi um relevante polo industrial, onde funcionava a lendária Fábrica de Tecidos São Brás. A estação seguinte a Almeida Brandão, em plataforma, é a de Itacaranha. As duas estações são separadas por pouco mais de 2 quilômetros e quase todo esse percurso é feito dentro do bairro de Plataforma, bairro cujo o povoamento se deu através do surgimento da linha férrea em 1860 e da implantação da fábrica de tecidos São Brás 15 anos depois, em 1875. Estamos aqui na estação de Itacaranha, localizada na rua Almeida Brandão. Para chegar até aqui, viajamos cerca de 8,5 km desde a estação da calçada. Segundo o Wikipédia, o nome Itacaranha é de origem indígena. Ita significa pedra, caranha, espécie de peixe muito importante para os índios tupinambás enquanto habitavam a localidade. Das 10 estações em atividade atualmente, essa, a de Itacaranha, é exatamente a quinta e foi inaugurada em 1941, portanto, há 79 anos atrás. O percurso Estação-Plataforma, Estação Itacaranha, segue seu trajeto margeado por um lado pela rua Almeida Brandão e pelo outro pela Baía de Todos os Santos, com alguns pontos de ligação entre a rua e as praias, por cima e por baixo da linha férrea. O hoje superpopuloso bairro de Itacaranha teve sua origem como região de veraneio de moradores que moravam na região central da cidade do Salvador. Estamos aqui na estação de escada. A estação fica localizada na rua Pedra Azul, no bairro de Escada. Não há consenso sobre a data que ela realmente foi inaugurada, provavelmente em 1860.
Tanto o bairro quanto a estação herdaram esse nome em função de Nossa Senhora da Conceição de Escada, padroeira de uma das igrejas mais antigas de Salvador, erguida na região em 1536. Apenas 3 elétricos passam atualmente por aqui pela estação de Escada, na linha Calçada Paripe. A transição para trens eletrificados, bem como a duplicação das linhas, ocorreram entre as décadas de 40 e 50 do século XX. A estação, assim como o bairro de Escada, já foram cenário de um filme lançado em 1962. Trata-se do filme Tocaia no Asfalto, de Roberto Pires. A parte final do filme se passa na estação de trem do bairro de Escada, no subúrbio ferroviário de Salvador. E ao final da película, é possível ver ao alto, do lado direito da tela, a então quadricentenária Igreja de Nossa Senhora de Escada, contemplando, como faz há séculos, as águas da Baía de Todos os Santos. Então, pessoal, estamos aqui na estação de Praia Grande. A estação Praia Grande fica localizada na rua Pedro dos Reis Gordilho, entre as estações de Escada e Periperi. Essa é a 7ª estação do sistema ferroviário de Salvador, sentido Calçada Paripe. A primeira estação em Praia Grande foi construída em 1941, sendo que o prédio que funcionou até a desativação da linha teve sua primeira versão em 1981, sendo também reformada em 2009. A estação localizava-se exatamente no quilômetro 10 da linha férrea. Assim como boa parte do subúrbio, o bairro de Praia Grande é cortado pela Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Avenida Suburbana, onde se localiza boa parte dos negócios do bairro. O nome Praia Grande refere-se provavelmente ao tamanho da praia, que atualmente abrange praticamente 4 bairros: Periperi, Praia Grande, Escada e Itacaranha. Estamos aqui em frente à estação ferroviária de Periperi. A estação de Periperi era, sem dúvidas, uma das mais emblemáticas de todo o trajeto Calçada Paripe. A relevância do bairro, a partir do século XX, ajudou na potencialização e prestígio da estação, que se tornou, durante muito tempo, uma das estações mais importantes da região que hoje conhecemos como subúrbio ferroviário. A estação de Periperi foi fundada em 1860, teve reforma nos anos 2000, ganhando essa fachada amarela com azulejos aí, como vocês podem ver. O bairro de Periperi também usufrui das belezas da Baía de Todos os Santos e, em função de sua localização, tornou-se, a partir do início do século XX, um local de veraneio para as famílias tradicionais de Salvador. No romance Os Velhos Marinheiros, o internacionalmente conhecido escritor baiano Jorge Amado narra a história do capitão de longo curso Vasco Moscoso de Aragão. O livro foi publicado em 1961 e foi ambientado no bairro de Periperi.
Hoje, Periperi é um denso e populoso bairro que tem em seu comércio sua principal fonte econômica. As primeiras imagens que fiz para esse documentário também foram realizadas no bairro de Periperi. Muitos passageiros ainda utilizam essa estação aqui de Periperi para irem para Paripe, as outras estações, e para o fim de linha, né, que é na calçada. Eu, que não sou da região do subúrbio, fui apresentado ao sistema ferroviário através da estação de Periperi no ano de 2017. Essa estação, sem dúvidas, será uma das que deixará mais saudades. Após sua saída da estação, o trem percorria cerca de 400 metros até chegar ao túnel ferroviário de Periperi. Primeiro túnel construído na cidade do Salvador, ainda no século XIX, em 1860. O túnel do subúrbio foi para o período uma inovação tecnológica para o transporte férreo e urbano da metrópole baiana. Foi duplicado na década de 1940, quando passou a ser em concreto armado. Após passar pelo túnel, o trem percorria, sempre com vista para a Baía de Todos os Santos, 1,4 km até a estação de Coutos. Então, estamos aqui em frente à estação Coutos. Essa estação foi inaugurada na década de 40. A estação Coutos funcionou, portanto, durante 79 anos, contemplando a população dos arredores, bem como moradores de outros bairros que chegavam de ônibus para ter acesso ao sistema ferroviário. A estação de Coutos, ela é a penúltima sentido Periperi. O trajeto de aproximadamente 1 quilômetro entre as estações Couto até a de Paripe se dava rente ao mar, proporcionando aos passageiros da linha férrea uma belíssima vista da Baía de Todos os Santos. E depois de viajarmos por 13 quilômetros e passarmos por 9 estações, finalmente chegamos aqui na estação de Paripe. O nome Paripe é de origem tupi, que significa cercado de peixes. A região em que fica o bairro atualmente existe antes mesmo da fundação oficial da cidade do Salvador. Tratava-se de um povoado independente anexado posteriormente à capital baiana. A estação Paripe nasceu com o nome de Estação Olaria em 1860 e ficava localizada na Rua da Estação Sem Número, bairro de Paripe. A desativação dos trens do subúrbio foi intensamente noticiada pela imprensa baiana, sob os mais diversos aspectos. Todavia, não por um dos mais importantes, o aspecto histórico. O veículo leve sobre trilho VLT, que substituirá
O trem Unidade Elétrica Kawasaki Toshiba Série 4800 foi anunciado como um transporte moderno, portanto, mais adaptado às demandas da sociedade contemporânea. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. Por exemplo, qual o real motivo do sucateamento das locomotivas? Realmente não era possível restaurá-las? A dita modernidade não pode realmente conviver com o antigo renovado e digno de uso? Ou tal mudança teria mais a ver com interesses políticos e econômicos? Lá vem o VLT, um projeto novo, moderno, eficiente. A verdade é que a útil e super maltratada unidade elétrica rodante já faz muita falta aos moradores do subúrbio ferroviário, sobretudo a pescadores e comerciantes. E a sua importância na locomoção e no desenvolvimento econômico da cidade será para sempre lembrada.